Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Estamos aqui para passar a lição de hoje, lição de número 4 da nossa escola bíblica. Devido ao decreto, não pôde haver aula hoje na igreja e iríamos fazer no rádio também. E por causa daquele lamentável incidente que houve ali na rádio ontem, hoje a rádio não está funcionando. Então eu quero aproveitar essa oportunidade para compartilhar com os irmãos a aula de hoje. É a lição de número 4, dia 24 de janeiro de 2021. O título da lição é A Atualidade dos Dons Espirituais. Introdução. Os pontos básicos da presente lição são a necessidade e a função dos dons espirituais na atualidade, nos dias de hoje, para a demonstração do poder de Deus perante o mundo, a edificação interna da vida da igreja, seu conforto e crescimento espiritual. Então aqui os pontos básicos desta lição é a necessidade e a função dos dons espirituais nos dias de hoje, na atualidade. Porque esses dons, através desses dons, é demonstrado o poder de Deus perante o mundo. E ela serve também os dons servem como edificação interna da vida da igreja, o conforto da igreja e o crescimento espiritual. Primeiro tópico aqui, a necessidade dos dons espirituais hoje. É necessário ensinar na igreja sobre os dons espirituais para que ninguém fique desinformado sobre o assunto. Por meio deles, confessamos o nome de Jesus e somos edificados. O apóstolo introduz a sessão afirmando que todos devem se inteirar melhor sobre os dons espirituais. Então nós vamos nessa lição trazer um esclarecimento sobre a necessidade desses dons e que eles continuam atuando ou sendo utilizados pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito, através do Espírito Santo, na igreja nos dias de hoje. Algumas correntes doutrinárias que infelizmente estão erradas, que falam sobre a cessão ou término dos dons a partir da igreja primitiva, aquela igreja que foi até o ano 100, depois do nascimento de Cristo. Infelizmente, o pensamento deles e a teoria deles é errada, porque os mesmos dons que foram utilizados naquela época, eles tiveram uma continuidade durante toda a igreja, os patrísticos, os pais da igreja, até o século IV, V, depois da igreja medieval ali do século V a 1500, depois ali também da igreja protestante com Martinho Lutero, e até os dias de hoje, esses dons, eles continuam sendo passados para a igreja ou sendo utilizados na igreja e no mundo ainda nos dias de hoje. Vamos lá que o primeiro subtópico do primeiro tópico. Exortação e conhecer os dons. O apóstolo Paulo mostra que o ensino sobre os dons espirituais é importante e afirma: não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Isso não quer dizer falta de experiência sobre o assunto, pois nenhum dom vos falta. O que o apóstolo quer dizer com esta declaração introdutória é que esperava dos coríntios. E essa é também a vontade do Espírito ainda na atualidade, nos dias de hoje, que todos os crentes entendam os dons e suas finalidades. Então nós vamos deixar aqui bem claro através desta lição que Paulo exortando os coríntios a ter conhecimento desses dons e o Espírito com esse mesmo desejo. E é também nos dias de hoje, nós crentes temos que ter o conhecimento dos usos desses dons e qual a finalidade dele. Segundo tópico, pneumáticos e charisma. São os dois termos gregos
básicos usados pelo apóstolo para dons espirituais. O adjetivo pneumáticos, esse que significa espiritual no grego, Paulo emprega de forma substantiva. Tom pneumático, literalmente, das coisas espirituais. O contexto mostra que ele se refere aos dons espirituais. O substantivo charisma, dom, um cognato de charis, graça, cuja ideia é que foi dado pela graça. Aparece duas vezes, de dons e dons. São vários tipos de charimata no Novo Testamento, que o tempo e o espaço não permitem enumerá-los na presente lição. Então, nesse segundo subtópico aqui, Paulo falando o nome deles gregos, dizendo que são dons espirituais, irmãos. Não são dons que são conquistados por estudo. Não são dons que são conquistados na academia, nas faculdades, em cursos de teologia, não. Esses dons, eles vêm de cima, vêm do alto, ele é concedido pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito, através do Espírito Santo, para pessoas da igreja, para um objetivo específico, para serem utilizados na igreja e também utilizados no mundo para a pregação do evangelho, para no poder da eloquência, para convencimento dos pecadores, em curas, em libertações, em profecias, em revelações, em dom da ciência, dom da sabedoria, dom da fé, dom do conhecimento, são concedidos diante de uma graça. É um favor imerecido de Deus, que ele se utiliza dos seres humanos, como eu, como os irmãos que estão ouvindo aí. Então, é uma dádiva que vem do alto, espiritualmente vem do alto, sendo utilizado por seres humanos, como nós, como eu aqui, para diversas finalidades na igreja. Amém? Vamos mais adiante. Terceiro, o que são os dons espirituais? A declaração de fé, preste bem atenção, isso aqui é muito importante para nós assembleanos. A declaração de fé das Assembleias de Deus define os dons espirituais como capacitações especiais e sobrenaturais, concedidas pelo Espírito de Deus ao crente para serviço especial na execução dos propósitos divinos por meio da igreja. Então, aqui a declaração de fé da Assembleia de Deus bate corretíssimo com a lição de hoje, dizendo que é uma capacitação especial, é um poder sobrenatural. Então, é uma coisa que eu, Cosme Rodrigues da Silva, como ser humano natural, não tenho. Eu posso estudar, eu posso buscar em vários recursos na internet, nos cursos teológicos, em livros, na academia, mas não vou encontrá-lo, porque ela é concedida do alto na minha vida e na vida dos crentes, para serem usados na obra de Deus, para serem usados para edificação e com propósito. Esses dons são concedidos somente à igreja, tá, irmãos? Nenhum outro ser humano natural que não faça parte da igreja vão receber esses dons, porque é um dom que o Espírito concede àquele que aceitou a Cristo, já tem uma vida regenerada, tem a presença do Espírito. Então Deus vai utilizar seres humanos crentes para alguns propósitos específicos deles na terra. Terceiro, o que são os... vamos aqui virar a página. Esses recursos ou esses dons são operados por meio dos crentes em Jesus, enquanto a igreja estiver na terra. Isso envolve todo o aspecto da vida cristã, como adoração. Então, eles são usados na adoração? São. Eles são concedidos através dos louvores, para ser usados através do louvor? São concedidos
Na evangelização também são pessoas crentes, são usados por Deus na evangelização com esses dons espirituais. São concedidos na operação de milagres e no exercício do ministério também. Eles podem ser concedidos de repente, em qualquer fase da experiência cristã, ao ser batizado no Espírito Santo, no início da fé ou ao longo da carreira cristã. Todos nós devemos buscar os dons espirituais a qualquer momento. Então, não tem uma data correta, um momento certo, um momento definido para que o crente possa ser usado através desses dons. Pode ser lá quando eu aceitei Jesus, Deus já pode começar a me usar. Pode ser quando eu fui batizado no Espírito Santo. Pode ser agora. Pode ser daqui a um tempo. Alguém está pedindo, Senhor, me use. Eu quero ter esse dom de ensinar. Eu quero ter um dom da pregação, da evangelização. Eu quero ser usado pelo Senhor em curas, em milagres, em profecias, em revelações. Então, esse dom ele pode ser concedido lá no início da nossa caminhada. Pode ser concedido hoje ou até daqui a um certo tempo, com a permissão de Deus. Então, não tem uma hora certa, nem um tempo certo para ser concedido esses dons. Amém? É bem explicado aqui, ó. Isso envolve todo o aspecto da vida cristã, com adoração, evangelização, operação de milagres e o exercício do ministério. Eles podem ser concedidos de repente, em qualquer fase da experiência cristã, ao ser batizado no Espírito Santo, no início da fé. Então, eles são concedidos. Não estamos falando aqui de batismo no Espírito Santo. Estamos falando aqui de dons concedidos pelo Espírito Santo, tá? Ele pode ser concedido a qualquer momento da nossa vida cristã. Segundo tópico aqui, qual a função dos dons? Então, aprendemos que esses dons são concedidos pelo Espírito Santo através dos seres humanos. Ele vai utilizar de nós, seres humanos, para que esses dons sejam manifestos no mundo, para que o mundo possa ver o poder de Deus, para que vidas possam ser resgatadas, para que vidas possam ser edificadas, várias funções. E agora nós vamos ver aqui, ó, quais as funções específicas deles. O uso dos dons espirituais é essencial nas reuniões cristãs, na vida pessoal e no serviço da evangelização. Isso era uma realidade na época dos apóstolos e continua um fato de fato na atualidade. Então, ó, em toda reunião cristã, esses dons podem ser manifestados e devem ser? Sim. Numa reunião, Deus pode usar alguém num ensinamento, numa pregação. Há uma necessidade na igreja, porque a Bíblia diz que sem profecia a igreja se corrompe. Então, está havendo alguma coisa encoberta ali aos olhos humanos na igreja. Então, Deus vai usar alguém na revelação. Pode haver uma profecia para dar um livramento a alguém. Pode ter alguém enfermo e Deus quer curar aquela pessoa. Então, esses dons podem ser usados e devem ser usados em reuniões cristãs? Sim. Na vida pessoal também pode. Esses dons podem ser usados na minha vida pessoal. Eu posso estar em casa e Deus pode me usar aqui no meu trabalho para dar um aviso a alguém. Eu posso estar trabalhando numa cidade, Deus quer salvar a vida de alguém, vai me usar de uma forma extraordinária, através da palavra, do conhecimento, algo que eu não sei da vida da pessoa, Deus vai revelando ali, aquela pessoa vai sentindo o poder de Deus, vai vendo que aquilo ali é uma coisa de Deus e se converte a Cristo. Então pode ser usado na vida pessoal também e na evangelização. Deus pode nos dar uma capacidade sobrenatural de trazer uma palavra viva. Por quê? Eu, com uma palavra de conhecimento natural, posso falar às vezes 1 hora, 2 horas e não conseguir convencer ninguém. Mas em poucas palavras, através da palavra ungida, da unção, da graça de Deus, saindo da minha boca, Deus colocando as palavras certas na minha boca, ela pode tocar no coração do pecador, aquela palavra pode trazer arrependimento, ele pode se arrepender e aceitar a Cristo como Salvador e ter a vida transformada. Na evangelização também, Deus pode nos guiar. Nós saímos num grupo para evangelizar, Deus pode nos guiar numa casa certa, uma pessoa que Deus está preparando para ser evangelizada
para a salvação. Deus pode nos guiar numa casa que há uma família desesperada, sem esperança, pensando até em tirar a própria vida. Nós chegamos lá e trazemos a palavra de Deus e aquelas vidas são edificadas. Primeiro tópico aqui do segundo, primeiro subtópico do segundo tópico. As listas dos dons. Há quem acredite que existe apenas 9 dons espirituais, pois interpreta como únicos os apresentados no versículo 8 ao versículo de número 10. Tá, irmãos? Mas o apóstolo apresenta mais 2 listas de dons espirituais nesse mesmo capítulo, com 8 dons, e uma com 7, incluindo algumas repetições da primeira lista. Então, há 3 listas aqui só no livro de Coríntios, mas no livro de Romanos também há uma lista de dons espirituais, no livro de Efésios também. Há quem afirme que a primeira lista é completa, e as demais seriam expressões ou explicações desses 9 dons. Em nenhum lugar o apóstolo Paulo, aqui dizendo, limita o número de dons. Essa explicação está de acordo com o que declara, com a declaração de fé da Assembleia de Deus. Então, Paulo cita alguns dons aqui, em vários lugares diferentes, mas também em Romanos, em Coríntios, em 3 lugares, em Efésios, mas também nós cremos que também ele não está limitando, dizendo, somente esses dons aqui, que são os dons concedidos pelo Espírito Santo. Pode haver algum outro dom, e há, com certeza, alguns dons que não estão listados aqui, que o Espírito Santo pode conceder a alguém para a edificação da igreja e para várias funções na igreja, várias necessidades da igreja e do mundo. Segundo subtópico do segundo tópico, classificação teológica. Os dons mencionados em seguida são classificados em 3 grupos de 3 dons. A divisão mais conhecida é a seguinte: dons de revelação, palavra da sabedoria e palavra da ciência e discernimento de espíritos. Dons de poder, fé, dons de cura e operação de maravilha. E dons de inspiração, profecia, variedade de língua e interpretação. Essa é uma das várias classificações. Todas elas são didáticas, todas elas servem para conhecimento, para explicação, para nosso melhor entendimento. Terceiro subtópico, classificação bíblica. Stanley M. Orton segue a divisão funcional feita pelo próprio apóstolo Paulo em 3 grupos, 2, 5 e 2. Então, esse grupo de 9 dons, 2 dons, mais 5, 7, mais 2 fazem 9. Que 2 vezes o adjetivo grego héteros, outro de tipo diferente, como e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro a variedade de línguas. Nas outras vezes, o termo usado para outros é halos, ou do mesmo tipo. Se isso significa uma classificação ou uma divisão, seriam então em 3 grupos, 2, 5 e 2. Dons de ensino e pregação, palavra da sabedoria e palavra da ciência. Então, ele está colocando esses dons aqui juntos, o dom de quem ensina, o dom da pregação, a palavra da sabedoria e a palavra da ciência. Outro grupo, dons de mistério, a fé, o dom de cura, operação de maravilha e profecias. Colocou também no grupo. E o dom do discernimento de espírito. E o último grupo, dons de adoração. A variedade de línguas, estamos falando aí diretamente com Deus, edificação pessoal. Alguém que está interpretando essa variedade de línguas. Quarto tópico. Para que for útil, o Espírito Santo distribui os dons aos crentes, a cada um para o que for útil, proveitoso para edificação espiritual e crescimento numérico da igreja. A função dos dons espirituais é tornar a manifestação do poder de Deus cada vez mais real e dinâmica para a edificação do corpo de Cristo.
é, antes de tudo, autenticar a obra de Cristo. Então, para que serve um dom? Porque há uma utilidade a ele, alguém necessitando, ou uma pessoa individual, ou um grupo de pessoas. A igreja está necessitando que esses dons sejam distribuídos pelo Espírito através de alguém para fazer algo para proveito na igreja, tá, irmãos? Tem uma pessoa lá que está caminhando, um exemplo, caminhando por um caminho errado, que ele está cego espiritualmente, não está vendo, mas aquele caminho está conduzindo a ele ali à perdição, à morte. Aí Deus vai usar alguém em revelação, olha, às vezes não fala o nome para não envergonhar a pessoa. Tem alguém aqui que o Espírito Santo está me revelando, que está fazendo isso, aquilo. Cuidado, porque esse caminho está te levando para a morte. O Espírito quer te trazer novamente para o caminho da verdade, para a consciência, a obediência à palavra. E aquela pessoa ouve aquela mensagem, ah, Deus está falando comigo. Aí ele se arrepende e volta. Então tem uma pessoa doente ali, está para morrer, então Deus pode usar alguém para curar. A igreja está passando por um problema geral da igreja, um problema local, vários membros estão passando, então Deus vai usar alguém através de um ensino poderoso, aquela mensagem vai edificar a igreja vai se corrigir, vai ser uma bênção para a glória de Deus. Então, tem uma utilidade os dons. Os dons não preste bem atenção agora, isso aqui é muito importante. Vamos dar um exemplo aqui, o irmão Cosme, ele tem um dom espiritual, então esse dom não é para mim me vangloriar, não, eu sou um super crente, o Espírito de Deus me usa, não usa os outros, eu sou melhor que alguém. Não, irmãos. Ninguém pode entrar por esse caminho. Se entrar, está errado, volte para o caminho certo. Deus não me usa, não usa outro irmão ou outro para que ninguém se ache melhor. Não, Deus me usa na pregação, Deus me usa no ensino, Deus me usa em revelação, em profecia. Eu sou melhor que os outros. Sou especial por causa disso. Não, irmãos. Deus usa um dom através de uma vida humana porque algumas pessoas, alguma situação está precisando que aquela pessoa seja usada. É claro que nós temos que estar na posição, né, para ser usados. Deus não vai pegar uma pessoa que esteja cometendo vários pecados, vários delitos, desobedecendo a palavra, esteja escandalizando a igreja para usar ele. Por quê? Porque seria um escândalo maior. Deus ele vai usar uma pessoa que esteja, me usar se eu estiver correto, se eu estiver em obediência, santificação, porque eu estou ali buscando a presença dele, estou ali me colocando à disposição, sou uma ferramenta, dizendo, Senhor, eu sou uma ferramenta que está aqui sendo amolada, preparada para ser usada, estou aqui à disposição. Lembra quando Isaías, Deus falou, quem enviarei? Depois que Isaías foi purificado, né? Veio uma brasa viva do altar, purificou Isaías, ele teve os seus pecados perdoados. Deus perguntou quem usar, Isaías estava disposto para ser usado. Então, assim, Deus vai fazer uma obra na minha vida, vai me transformar, vai me santificar, eu vou ser uma pessoa digna e correta, ele vai me usar para abençoar a obra de Deus. Mas nem por isso, nenhuma pessoa, nenhum crente que é usado por Deus, através do Espírito Santo, com os dons, ele pode se considerar melhor que ninguém. E dons espirituais, preste bem atenção, dons espirituais também não quer dizer que alguém que é usado pelo Espírito Santo tem a salvação garantida. Ele pode estar ali sendo usado, mas se ele entrar um dia pelo caminho da desobediência, descumprir a palavra, se rebeliar contra a igreja, contra a obra de Deus, ele perde a salvação. Foi usado. Quantas pessoas que nós conhecemos que uma bênção na casa de Deus, usada em revelações, em cura, pregações tremendas, mas que por livre vontade decidiram rejeitar o Espírito Santo, fazer a vontade da carne, entrar pelo caminho do pecado, e alguns morreram, infelizmente, sem a salvação. Outros ainda estão perdidos no mundo, ainda com uma oportunidade de se arrepender e voltar para Cristo. Outros se arrependeram e voltaram, já estão na presença de Deus de novo. Então, ser usado através pelo Espírito Santo com um dom, não quer dizer que ele é melhor que ninguém e nem que tem a salvação garantida, tá, irmãos? Fique bem claro isso. Não existe um reservatório ou um depósito de dons na igreja ou nos crentes, para que cada um faça uso a seu bel prazer. Outra coisa importantíssima aqui, irmãos, o
O Espírito Santo ele vai usar a hora que ele quiser, irmãos. Porque se não fosse assim, eu, irmão Cosme, um exemplo aqui, eu já fui usado por Deus em muitas curas e posso ser usado ainda. Mas teve algumas pessoas que eu orei e não foram curadas. Então, dentro de mim não há esse reservatório. Não, eu sou usado em cura, todo mundo que orar vai ser curado. Não, Deus já me usou muitas vezes em revelações. Então, mas tem coisas que acontecem que Deus não me avisou. Não me usou, aliás, perdoe a minha expressão, não me usou para revelar. Então a falha está em mim, não. É porque ele vai usar a hora que ele quiser, tá? Então não quer dizer que o irmão Cosme tem um dom, eu tenho um dom de cura, eu tenho um dom de profecia, eu tenho um dom de revelação, mas não quer dizer que Deus vai me conceder sempre esse dom. Porque se fosse assim, nada mais aconteceria de errado. Sempre que tivesse um pecado encoberto, Deus revelaria imediatamente, não passaria daquele momento. Sempre que alguém estivesse doente, Deus ia usar alguém para curar e aquela pessoa seria curada. Sempre que tivesse uma pessoa ímpia no meio da igreja, Deus ia usar com autoridade na palavra e aquela pessoa viria para Cristo. Então esse dom não tem uma regra de dizer, não, uma vez que Deus me usou agora em cura, toda vez vai me usar em cura, não. Uma vez que Deus me usou na revelação, sempre eu vou ser usado em revelação. Não, essa regra está bem explicada aqui, ó. Não existe um reservatório ou um depósito de dons na igreja ou nos crentes, para que cada um faça uso a seu bel prazer. O Espírito reparte particularmente a cada um como ele quer. Então ele pode me usar hoje e amanhã não usar. Ele pode me usar hoje e amanhã usar o outro irmão, usar uma criança, usar um jovem, um adolescente, um adulto, um pastor, um presbítero, um evangelista, qualquer irmão da igreja que esteja ali em Cristo, com a presença do Espírito Santo, ele pode ser usado. Então ele usa como ele quer, tá, irmãos? É claro que nós podemos estar buscando, pedindo, estar na posição de ser usado, uma ferramenta para ser usada. Que uma ferramenta enferrujada, alguém vai querer usar e ela não vai funcionar direito. Uma máquina quebrada, eu tenho um celular que está quebrado, eu vou tentar ligar e ele não vai ligar. Então eu tenho que estar na posição, tenho que estar ali preparado, na porta, esperando, aguardando, pedindo, buscando. Aí o Espírito Santo pode me usar e pode te usar. Os dons, olha aí, ó, os dons, portanto, não são atestados de espiritualidade e nem de santidade. Eles são concedidos para a edificação da igreja e o aperfeiçoamento espiritual dos crentes. Então, se eu for usado em profecia, não quer dizer que eu seja mais espiritual do que um irmão que não é usado. Não quer dizer que eu seja mais santo que as outras pessoas, tá, irmãos? Vamos ter essa consciência. Deus pode usar alguém até numa necessidade. Tem um crente na igreja e Deus pode usar ele numa necessidade especial para dar um aviso a alguém, para dar um alerta a alguém. Usou naquele momento ali uma necessidade especial, mas não quer dizer que aquela pessoa seja mais espiritual que as outras ou mais santas do que ninguém, tá, irmãos? Então, se eu não for usado, eu não posso me achar de mim, não, eu não sou usado, então eu não sou espiritual, eu não sou santificado. Tem pessoas que são muito espirituais, são obedientes, são tementes a Deus, são santificados, irmãos. Depois que aceitaram Jesus, estão ali obedecendo a palavra, obediente ao ministério da igreja, nunca deram nenhum problema. São pessoas espirituais, mas pela vontade de Deus e do Espírito Santo e do Senhor Jesus, eles não usaram aquela pessoa. Mas não quer dizer que ela não seja espiritual nem uma pessoa santa. E não quer dizer também que uma pessoa que não é batizada no Espírito Santo e nem tenha dons espirituais, não seja usada, em dons espirituais, não vai perder a salvação, não. Dons espirituais e batismo no Espírito Santo não é regra para salvação. É uma utilidade na igreja. Os dons, portanto, não são atestados de espiritualidade nem de santidade. Eles são concedidos para a edificação da igreja e o aperfeiçoamento espiritual dos crentes. Muito cuidado, pois a soberba espiritual é a pior de todas e é pecado, irmãos. Preste bem atenção. Aqui quem vos fala é o irmão Cosme Rodrigues. Quero deixar isso aqui bem claro na mente, na consciência de cada irmão, irmãos. Não cometemos, e vou me incluir também, pelo amor de Deus, inclua a mim, não podemos cometer essa soberba
Já vi muitos irmãos, por falta de entendimento, de uma lição como essa, dizer, não, irmãos, se eu não estiver lá, a pessoa não vai ser curada, todo mundo vem a mim porque eu que oro e as pessoas são curadas. Se eu não estiver no culto, não vai ter revelação, não vai ter profecia, irmãos. Quando Deus quer agir, Ele age. Deus, Ele conta com você, conta comigo, mas conta com quem Ele quiser. Se eu não estiver ali para fazer, Ele vai usar outro. Se o irmão Cosme dizer amanhã para o pastor Pedro Magalhães, ou para o pastor José Aparecido, o presbítero Edinaldo, que são pastor presidente, o primeiro vice, o segundo vice, não quero mais dar aula, não quero mais dar aula, e quero ver agora a escola dominical vai acabar. Não vai, irmãos, Deus vai levantar um, e vai continuar a escola dominical, talvez bem melhor do que a mim, vai usar a pessoa também como tem usado a mim, usado o irmão Edinaldo, os outros professores, porque é a obra é de Deus. Então ninguém pode entrar nessa soberba, dizer, não, todo mundo aqui na cidade me procura porque eu oro, Deus faz a obra, eu oro e seja uma soberba. É pela misericórdia de Deus. Deus me usou, irmãos, para ajudar uma pessoa, ela estava precisando, mas não fui eu que curei ninguém, não sou eu que revelei, é o Deus que faz a obra. Eu apenas fui usar naquele momento, mas se eu não tiver ali, Deus ia usar outro. Porque quando Deus tem um plano na vida de alguém, se um não tiver para fazer, Deus vai usar outro para fazer, irmãos. É a obra de Deus. Nós temos que agradecer a Deus pela oportunidade dele estar nos usando, dele estar nos concedendo essa oportunidade de ser usado por um período também, porque tudo aqui é passageiro. A revelação, a profecia, está na Bíblia, vai se findar aqui na terra. Lá no céu o amor vai continuar, mas a profecia vai se findar. Então, isso aqui é uma coisa passageira. Eu posso ser usado hoje, amanhã não posso, nem por isso eu vou entrar em depressão, vou me abater. Não vou mais para a igreja não, Deus não me usa mais. Não, eu vou continuar dando glória a Deus, aleluia, cooperando com os irmãos em alguma função que for permitido. Senão estarei ali aprendendo com os irmãos, glorificando o Senhor. Então, é bom nós ter essa consciência, tá, irmãos? Cuidado para que a soberba não entre na nossa mente, no nosso coração, e nós podemos nos achar melhor que alguém. Porque pela misericórdia de Deus, Deus nos usou para fazer alguma coisa na obra de Deus. Muito cuidado, pois a soberba espiritual é a pior de todas e é pecado. Só lhe deu glória, somente a Deus a glória. Ouviram bem? Então tudo é para a glória de Deus, irmãos. Nossa vida é para a glória de Deus. O nosso ministério pessoal é para a glória de Deus. Vamos aqui ao terceiro tópico, né? Nosso último tópico, né? Os dons, temos 32 minutos já. Daqui a pouco nós estaremos terminando. Quero deixar uma saudação especial para o nosso pastor presidente, Pedro Magalhães, pastor José Aparecido, nosso primeiro vice, presbítero Edinaldo, nosso segundo vice, ao nosso irmão Carlinhos, presbítero irmão Carlinhos, que é o nosso superintendente da escola dominical, e o nosso presbítero irmão Edinaldo também, que além de ser o segundo vice, é o primeiro professor da escola. Eu estou aqui apenas cooperando com os irmãos e ajudando ele também. Então, nosso irmão Edinaldo é o nosso primeiro professor e eu sou o segundo professor da Escola Bíblica Dominical aqui no Anari, que para nós é um privilégio. E também deixar a saudação para todos os irmãos. Os irmãos estão aqui no nosso coração, estão aqui debaixo dos nossos joelhos, estamos orando pelos irmãos. Nesse momento que a igreja está fechada, mas estamos aí continuando, trabalhando na obra de Deus. E os demais irmãos também de outros ministérios, que a bênção de Deus continue sobre nós. E talvez se essa mensagem, essa escola chegar até alguém que esteja afastado, desviado ou que nunca foi crente, reconcilie com o Senhor Jesus, volte para a casa de Deus, Deus conta contigo, Deus tem obra na sua vida, a obra, Deus vai te usar na obra, a obra vai crescer através da sua vida, das nossas vidas, e você que nunca foi crente, aceite o Senhor Jesus, venha fazer parte dessa família, é através desses dons que Deus ele impacta o mundo. Quando uma pessoa é curada, uma pessoa é libertada de possessão demoníaca, de uma enfermidade, quando Deus revela alguém é porque Ele está pensando em você. Os olhos de Deus, a preocupação de Deus está sobre a sua vida, sobre a minha vida. Então tudo que Deus faz através dos seus vasos aqui na terra, através dos crentes, é para resgatar almas, para edificar as vidas, para que um dia nós possamos ir morar no céu. Vamos aqui ao terceiro tópico. Os dons revelam a unidade na diversidade. Unidade na diversidade. São vários dons, mas vamos aprender aqui que há uma unidade nesses dons.
O apóstolo esclarece que a diversidade de dons é uma necessidade e enfatiza que ela tem suas raízes no Deus Trino. Isso à medida em que o Pai, o Filho e o Espírito manifestam suas atividades para a edificação da igreja. Então, são vários dons, porque cada um tem uma finalidade, revelação para mostrar o que está acontecendo, cura para curar alguém, um enfermo, uma palavra de eloquência, palavra de sabedoria, para trazer o pecador ao arrependimento ou edificar alguém que já está na casa de Deus. Então, são várias diversidades de dons, cada um com a finalidade, mas vem da Trindade. Estudamos aqui em aulas anteriores já o Pai, o Filho e o Espírito Santo.